Olá, meu caro internauta, caríssimos irmãos e irmãs. Gostaria de meditar com você, que nós meditássemos na pessoa de Jesus. Para tanto, eu escolhi a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos crentes e fiéis na cidade de Colossos, que fala acerca da supremacia de Cristo, a pessoa de Jesus. Para tanto, eu gostaria de ler o seguinte texto, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Supremacia de Cristo na salvação. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós na carta aos Colossenses é que Deus é o autor da salvação e Cristo é a figura central do ministério do apóstolo Paulo e da carta. Salvação é um resgate, um translado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verbo aí grego libertar é huomai. Significa salvar, liberar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Ora, Jesus é, sem dúvida alguma, o principal. Jesus é o primogênito de toda a criação. Nele, por ele e para ele, todas as coisas convergem, foram criadas, visíveis e invisíveis. Por meio dele, tudo foi criado. Há um adágio aí na teologia: creatio ex nihilo fit. Jesus é o grande fiat divino. Faça a luz, haja luz e houve luz. Ou, como Jean-Marie Teilhard de Chardin, um teólogo católico,
muito conhecido, ele diz que Deus, ou Jesus, aí no caso, é o ponto ômega do universo. É para onde convergem todas as coisas. A Bíblia diz que o homem, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é o sustentador da criação, sustentada por Jesus. Toda a criação se firma e prossegue em coerência por causa de Jesus. O mundo não é um caos, mas algo harmoniosamente ordenado. Aí Paulo está falando aí da supremacia de Cristo na criação. A igreja é a nova criação. Nós somos nova criação, nova geração. Tudo ou todo aquele que está em Jesus é, de fato, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova geração é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus é o princípio da igreja. Ele é a causa, a razão da nossa esperança, da nossa existência. Somos o povo de Deus. O corpo não é uma entidade, mas um organismo vivo que está enxertado, que está engendrado, que está diante ou daquele que é a cabeça ou cabeça deste corpo, Cristo. Jesus é o fundamento, a pedra angular da igreja. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o precursor de uma nova criação, com o objetivo de ter a primazia sobre todas as coisas. Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Por sua ressurreição, Jesus Cristo garantiu a ressurreição de todos nós. Jesus é a residência de toda a plenitude divina. Toda a plenitude da divindade, né? Poder, atributos, glória, majestade, tudo aquilo que é conferido a Deus com propriedade, nós encontramos na pessoa de Jesus. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. O que Paulo também está dizendo no texto é que Jesus Cristo é poderoso e suficiente para cumprir todas as necessidades espirituais das pessoas. A plenitude da divindade é uma fonte de bênçãos para toda a igreja. Jesus também é o reconciliador de todas as coisas. O que é reconciliar? Reconciliar é conciliar de novo, é apaziguar, de inimigos virar amigos. Catalage ou catalaço, mudar de inimizade para amizade com Deus. Isto é reconciliação. Estávamos afastados pelo pecado, longe da presença de Deus. Mas em Jesus,
E por Jesus, ele nos reconciliou, ele reestabeleceu a aliança que havia sido quebrada. O pacto havia sido rompido pelo pecado adâmico. Cristo, realmente, como diz Paulo, faz convergir todas as coisas na pessoa dele, perante ele. Jesus, de fato, é a figura central aí do texto. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o Kyrios, como a igreja primitiva chamada, o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Cristo ressurreto. Ele é o Criador, mantenedor de todas as coisas. Ele é, como diz Paulo, o totos tus, é o tudo em todos. Como não adorar? Como não seguir? Como não carregar e levar as nossas cruzes? A mesma cruz que Cristo nos outorga, se Ele é tudo em todos, como escapar, como se afastar da presença desse Deus que Ele conhece, é conhecedor, é sabedor, é sustentador, mantenedor de todas as coisas. A carta de Paulo aos crentes de Colossenses, é uma defesa, uma apologia da supremacia de Cristo. Também fala da suficiência, da majestade, da magnificência de Cristo. Verdadeiramente ele atrai para si a todos. Como diz lá um texto no Evangelho, Jesus falando: quando eu me levantar desta terra, a todos atrairei para mim mesmo. Em João capítulo 15, nós vamos ler que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós somos as varas. Lá no texto de João, capítulo 15, diz: como a vara o ramo está longe de mim, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Fomos enxertados, fomos engendrados, fomos absolvidos pela supremacia, pela pessoa, pelo poder que há no nome de Jesus. Somos dele, somos feitura sua, na linguagem de Paulo. Fala no original grego é poiema. Nós somos feitura sua, nós somos a obra de arte de Cristo. Nós somos o poema de Cristo. Cristo nos resgatou para Ele mesmo, para sermos dele. Cristo, de fato, como diz Paulo, na lógica do texto, Ele é a nossa verdadeira alegria e a nossa suficiência. Ocorre, lamentavelmente, que as pessoas querem procurar o Evangelho e algo a mais. Querem procurar a Jesus e algo a mais. Mas nós, Cristo nos basta. Como foi dito por Paulo apóstolo, pelo próprio Jesus: a minha graça,
o poder da minha pessoa te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí é que eu sou forte. Então, como diz aí o texto, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus veio realmente buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele é a imagem do Deus invisível. É o Deus que se humaniza, que se torna um de nós, para nos libertar, para nos redimir, para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Com o sistema sacrificial, religioso, mecânico, era composto de sacrifícios para as pessoas serem perdoadas por Deus. Jesus, segundo o autor em Hebreus, ele fez de uma vez por todas. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o autor em Hebreus. De fato, Jesus realmente faz convergir todas as coisas para a pessoa dele, o seu poder, o seu carisma, a sua pessoa tem um poder atrativo de atrair as pessoas, de atrair multidões. A sua voz meiga, porém firme, ela penetra na nossa alma, ela penetra no nosso coração, dando paz, dando gozo, dando sentido à nossa vida. O olhar penetrante de Jesus vai na nossa alma, no nosso coração, e somos absorvidos pelo seu poder, pelo seu carisma penetrante, atraente. Jesus nos atrai. É o carisma de Jesus. É o carinho de Jesus. É o olhar de Jesus que sacia a nossa sede, a própria sede de Deus. Por isso que Jesus é suficiente nas nossas vidas. Que Deus abençoe.